Boa noite a todos e todas. Estamos iniciando mais uma noite de terça-feira na nossa querida ABAME, recebendo esses maravilhosos advogados associados que aqui estão presencialmente. Gostaria de dar boa noite a todos também que estão no módulo virtual. Estou vendo que a casa está cheia. Hoje nós temos estreia da nossa queridíssima doutora Kátia Tavares, que é a nova líder da Comissão de Direito Penal da ABAME e está estreando hoje na ABAME. Agora vocês vejam só, uma mulher de IAB, que foi vice-presidente, primeira vice-presidente mulher do IAB, estreando hoje na ABAME, e é uma honra muito grande tê-la aqui na nossa equipe da ABAME, doutora Kátia Tavares. Antes de eu passar a palavra para o nosso palestrante, quero cumprimentar o meu grande vice-presidente, meu super, que vai fazer a apresentação dela, e aí a gente passa a palavra para ela e inicia aí o conteúdo jurídico de direito penal que está todo mundo interessado em ouvir. Boa noite a todos. A palestra de hoje é sobre fraudes em condomínio, tá? Doutora Kátia Tavares é advogada criminal, conselheira da OAB RJ, diretora do IAB, né, Instituto dos Advogados Brasileiros, e doutoranda em políticas públicas e formação humana pela UFRJ. Tá? Vamos lá? Estamos aguardando o show. Pela UERJ, desculpa. Tá certo, UERJ. Minha UERJ é maravilhosa. Eu sou UERJ, né? Então, vai para o púlpito que ele lhe aguarda, o púlpito para a gente ver o seu show. Deu show porque fraude em condomínios é um tema que quase não se ouve falar por aí, né? Um tema bastante importante, relevante, que a gente está doido para ouvir. Bem, boa noite a todas e todas. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um... Boa noite a todos, a todas e todas. Eu, em primeiro lugar, queria dizer que é uma alegria muito grande estar aqui nesse momento, porque laços fraternos sempre me reuniram aqui com essa casa, né? Porque foi fundada pelo nosso querido desembargador Silvio Capanema, um grande amigo do meu pai, Jorge Tavares, a quem eu conheci desde menina. Então, eu tinha essa ligação muito grande aqui com ele e já admirava, né, toda a história construída pela ABAME. Mas eu tive a oportunidade de estreitar esses laços atualmente com essa nova gestão, né, com o conhecido doutor Daniel, nosso vice-presidente, a doutora Fátima Santoro, nossa querida professora, né, diretora acadêmica e pedagógica, que sempre está nos brindando com as suas palestras maravilhosas, né, muito producentes. E também eu gostaria de ressaltar aqui a importância, né, da minha vida aqui, da minha amiga Alessandra Ávila, presidente da ABAME, porque ela reúne assim várias qualidades no ser humano. Além dela ser uma excelente gestora, uma mulher competente, uma brilhante advogada, ela também é um ser humano especial, né? Ela é agregadora, ela é muito generosa. Então, na verdade, esse debate está sendo, assim, para mim, assim, uma forma de eu estar juntamente com todos vocês, dividindo aqui esse momento, essa alegria de poder participar, agora mais ativamente, da nossa Associação Brasileira de Advogados Mercados Imobiliários. Bem, eu gostaria de
falar inicialmente sobre a nossa palestra. Por que eu escolhi esse tema, né, para falar sobre fraudes em condomínio? Nós temos vários desafios, né, na vida por viver em coletividade, especialmente em condomínios, né? Sobretudo agora, depois da pandemia, nós podemos perceber, né, várias questões que vão surgindo, várias situações peculiares que vão surgindo em crimes e também em ações que ocorrem em condomínios, desavenças, né? Então eu sempre tive assim alguns casos, né, que ocorreram, crime de lesão corporal, às vezes de crimes entre vizinhos, disputas ali por vagas de garagem, que aí tem também o dano, né, de automóveis, entendeu? Às vezes injúrias, esses crimes que são de menores potenciais ofensivos, como a injúria, né, a lesão corporal também, hoje cabe até transação penal, mas também nós temos também crimes, né, de maior potencial ofensivo, que são as fraudes que são cometidas no condomínio. Então eu achei que era importante trazer aqui algumas reflexões aqui para vocês, vou chamar todos de vocês, já me sinto aqui acolhida por essa casa, né? Então eu trouxe aqui algumas reflexões para falarmos sobre esses tipos de crimes, né, de fraude, né? Inicialmente, eu gostaria de trazer aqui, nós temos uma legislação civil, né, que trata sobre o assunto dos condomínios, que é a Lei 4.594, 91 de 64, que é a lei, né, antiga, né, e que ela foi complementada com o atual Código Civil, em 2003, né, e o Código tem 27 artigos, e aí trata de eleição de assembleias, eleição de síndico, obrigações de condomínio, do condomínio, dos condôminos, utilização das áreas comuns, né, e principalmente cada condomínio tem que ter sua convenção e seu regimento interno. É importante também destacar, logo no início, o artigo 348 do Código Civil, que fala sobre a responsabilidade do síndico, né? Porque é muito importante que a gente tenha essa preocupação de quem vamos eleger para gerir os nossos interesses em comuns. É muito importante, porque o síndico, ele nos representa. É uma de uma importância, eu sei que é muito difícil, né, para nós que temos uma vida super atribulada, né, que nós queiramos assumir essa responsabilidade, né, de até conferir as contas, né, e a maioria dos prédios, eles têm uma administradora que auxilia, porque não é, né, dependendo até do prédio, são prédios até com muitos apartamentos, né, demandam até muitas preocupações, né, mas é muito importante que se veja ali quem você vai eleger e quem será também, quem vai participar do conselho consultivo, né. Então, né, nesse dispositivo do 1348, está ali que o síndico tem que responder pelas suas atribuições. E se ele falhar nessa responsabilidade dele, ele pode, sim, responder civilmente. Na responsabilidade criminal, já é diferente, porque a responsabilidade civil, ela é objetiva. Na responsabilidade criminal, ela é subjetiva, ela é pessoal. Ela tem que ficar demonstrada
há realmente a participação do agente nos fatos delituosos. Bem, nós colocamos aqui os principais fraudes que nós vamos tratar aqui nos condomínios, que seria a fraude mediante, o furto mediante fraude, né, e o estelionato, né, que são duas condutas muito semelhantes, mas que são muito distintas e são recorrentes, ocorrerem nos condomínios. A apropriação indébita de cotas de fundos, cotas condominiais, né? E a apropriação indébita previdenciária. Eu recolhi esses crimes porque eu achei que eram os crimes mais assim, que poderiam suscitar um debate, né? Um debate aqui inicial que nós vamos ter ao longo do nosso percurso aqui na ABAME. Eu tenho certeza que eu pretendo fazer aqui outras experiências aqui para trazer maiores conhecimentos de outros crimes. Por enquanto, eu selecionei essas condutas aqui para ser comentadas hoje. Mas, então, vamos lá. O artigo 155 do Código Penal, ele trata do furto, tá? E aí vocês podem ver ali a conduta de subtrair para coisa alheia móvel, para si ou para outrem, né? Para si ou para outro, coisa móvel, e a pena de 1 a 4 anos. No parágrafo 3º, determina ali que equipara-se a coisa móvel, energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. E também, no mesmo dispositivo, ele traz uma qualificadora, que é quando a pena é aumentada de 2 a 8 anos, quer dizer, uma pena muito alta, né? Vai até 8 anos, com um abuso de confiança ou mediante fraude, né? E nós temos também o tipo do estelionato. E eu trouxe aqui os dois para nós termos noção de como o legislador ele definiu as duas condutas. No estelionato, já é diferente, tá? É um crime material que exige, né, obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento. A pena de 1 a 5 anos de multa e multa, R$500.000 em feito. Já é mesmo uma redação antiga do legislador. Mas o que eu quero colocar aqui a vocês é que há uma diferença assim, muito grande em relação às duas condutas, porque aqui no estelionato você tem que induzir alguém em erro, manter alguém em erro mediante, quer dizer, a fraude, ela faz parte da própria elementar do crime. Já no crime de furto mediante fraude, o que é importante a distinção é que a fraude é um meio para a subtração. Tá? Então, nós temos vários exemplos na prática. Por exemplo, o morador que faz uma ligação clandestina para ligar a sua energia. Tá? Então, ele não altera o medidor. Tá? Ele faz simplesmente uma ligação clandestina, ele pega ali do outro morador, do poste que ele faça, né? E ele faz essa ligação, né, na sua energia elétrica, ele está subtraindo, tá? Ele está desapossando o bem de outra pessoa, tá? Então, sem a nuance dele. Já no estelionato, né, esses dois crimes, eles ocorrem muito na questão de energia, né? Por isso que eu trouxe eles como exemplo. Já no estelionato, não.
a vítima, ela é induzida a erro, ela mesma, ela entrega ali o bem, mas é porque ela está realmente, ela está equivocada, ela está em erro. Então há essa diferença e é uma diferença que nós podemos ver até com as decisões jurisprudenciais, né? E também na doutrina, né? Mostrando que no caso do furto mediante fraude, quer dizer, ele tira da esfera de vigilância da vítima o bem, ele tira da esfera, quer dizer, a vítima nem imagina que está sendo desapropriada do seu bem. O estelionato não, o estelionato ele mesmo transfere, né? Então seria o exemplo, por exemplo, do dono de a padaria, uma vez eu até defendi, que ele fez uma ligação do estabelecimento dele, né? Fracionou ali para fazer uma ligação para que fosse depois conseguir que aquela energia viesse para ele, né? E ele não pagasse absolutamente nada. Ele, então, estaria se beneficiando, né, mediante a fraude, daquele bem, para que ele não... Quer dizer, ele não mexe no medidor de energia, ele simplesmente puxa uma ligação para que haja realmente, para que ele possa ali se locupletar daquele bem. Estelionato não, estelionato há uma mudança no medidor. Por exemplo, é o caso de foi detectado no STJ que um hotel, né, ele para pagar menos a conta de luz, ele simplesmente jogou uma substância gelatinosa no medidor, de forma que ele modificou ali completamente aquele dispositivo. Então há essa diferença, que é uma diferença sutil, mas que dá uma... Mas é realmente uma diferença. Mas a pena de um é de 1 a 8 anos, 2 a 8 anos, o outro é de 1 a 5 anos, quer dizer, uma pena muito maior. Também temos um caso aqui de uma síndica que foi até presa por conta disso, porque a Light detectou que estava havendo também um desvio, né, de energia. E aí a apuração tinha que ser, onde esse desvio era o seguinte: não se sabia se eram as partes comuns, esse desvio estava havendo, que as partes comuns do prédio estavam se apropriando, né, daquela energia, e 6 moradores também. Então, o que me ficou, quando li a notícia, né, também ficou ali, eu detectei, eu queria até trazer essa diferenciação para vocês, é o seguinte: se realmente a fraude foi, entendeu, na fiação para que pudesse, né, houvesse o desvio da energia, aí é furto mediante fraude. Mas se for realmente, então nesse caso teria que haver a ocultação do desvio. Mas caso contrário, se não houver isso, né, se realmente houver só a caracterização ali da mudança ali do medidor, aí é o estelionato. Eu acho que ficou claro aqui essa distinção. Bem, agora vamos falar sobre, eu já falei aqui sobre isso, agora vamos falar sobre apropriação indébita de fundo de condomínio, né, que traz aqui, descrito no artigo 168 do Código Penal, né, que é apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou detenção. E aí nós temos, a pena é de 1 a 4 anos. Também é um crime não é de menor potencial ofensivo, é de médio potencial ofensivo. Então,
Aí, porque nós sabemos que os crimes de menor potencial ofensivo, eles cabem em transação penal, né? São aquelas medidas despenalizadoras, mas os crimes de médio potencial ofensivo já não caberiam, né? Então, vamos aqui. Então, esse crime de apropriação indébita, né, ele tem algumas características, né? Também é um crime contra o patrimônio, tanto quanto o furto, quanto o estelionato, quanto o dano também, que hoje eu não vou comentar. Mas o que acontece? A diferença desse crime, da apropriação indébita, para o furto e para o estelionato, é a origem da posse. Por quê? No furto, o agente, ele torna o bem como seu próprio, quer dizer, ele desapossa o bem da vítima. No estelionato, ele ilude a vítima, né? Ele ilude a vítima, então, que ela entrega mediante erro. E aqui não, aqui na apropriação indébita, o que ocorre é que o agente, ele recebe o bem diretamente, entendeu? Então ele tem essa posse, então faz parte de um elementar do tipo que o agente tem a posse mansa e pacífica da coisa, né? Da coisa. E também ele tem que ter a existência do dolo, né? No caso aí o dolo, a intenção de se apropriar de valores de terceiros, né? Eu já expliquei a vocês aqui que nós temos aqui a questão da responsabilidade civil, da responsabilidade criminal. Então, vou me ater aqui à questão da responsabilidade criminal. Esses casos são muito comuns também, rotineiros, são casos tais como superfaturamento de obras, comissões, né? E nessas questões estão sempre envolvidas síndico ou então administradora, né? São questões que têm que ser muito bem apuradas, tem que ter sempre a prova mesmo, concreta, né, de que houve mesmo, de quem foi o autor, porque a responsabilidade ela é pessoal, né? Mas são casos, por exemplo, que é cobrado um valor a mais por serviços, né? Então, com certeza a administradora tem que estar envolvida nisso, mas dificilmente o síndico não toma conhecimento disso, né? E aqui não cabe a modalidade culposa, só dolosa. Isso significa que é muito importante, sabe, ficar caracterizado ali a responsabilidade dele, né, do síndico, né? Então, seriam casos dessas naturezas, né, de comissões que ele pode estar conseguindo por fora. Então, tem que ficar comprovada aí a prova concreta. Então, havendo aí pelo menos esses indícios, né, de que está havendo esse desvio pelo síndico, pela administradora, tem que se pedir primeira providência, uma auditoria, né, uma auditoria para se tomar pé da situação, né? Depois dessa auditoria, é tentar fazer um acordo sempre o melhor caminho é tentar fazer um acordo. Por quê? Porque o síndico, ele administra os bens, os interesses comuns, né? Então, ele pode ressarcir, né? Então, seria o caso de tentar um acordo, convocando também uma nova Assembleia Extraordinária para a eleição de um novo síndico, lógico, já se perdeu a confiança dele completamente, um novo Conselho Fiscal, né? Também tem que ser feito, né? E também fazer, no caso, um boletim de ocorrência. Tem que fazer um boletim de ocorrência para que haja uma ação judicial.
É óbvio, se ele, né, sendo descoberto, devolver os valores, é sempre o melhor caminho, é um acordo, e eu acho que é bem viável acontecer nesses casos. Mas eu também, como advogada criminal, já atuei em vários processos em que os síndicos são aqueles síndicos que ficam, são aqueles síndicos permanentes, né? E são muito difíceis, né, de você detectar ali as fraudes, muito difícil de detectar. Por isso a importância dessa alternância, que a gente acaba se acomodando na posição de não querer, sabe? Isso é um assunto, reunião de condomínio, a nossa vida é toda atribulada e tudo mais. Eu conheço fulano é aposentado, mas tem que ter muito cuidado, porque nessa situação, porque é um crime realmente, que vocês viram aqui, ele tem a posse ou detenção sobre a coisa, né? Então tem uma responsabilidade aqui muito grande mesmo, sobre a gestão, sobre a gerência desses interesses comuns, né? Bem, acabei me adiantando aqui na palestra. Vamos agora aqui falar sobre apropriação indébita previdenciária, que também eu entendi que era um crime, né? Eu sei que tem outros crimes também que são muito importantes, que ao longo nossa vida agora em comum, que nós vamos ter aqui com a BAME, nós vamos ter o prazer de trazer aqui para vocês os crimes contra a ordem tributária, e também que são recorrentes aqui nos condomínios, né? E outros crimes também, né? Mas a apropriação indébita eu achei interessante, porque acontece muita frequência, e também é um crime também muito difícil de se vislumbrar, sobretudo um conselho de fiscal, de você fiscalizar. Até mesmo o síndico, ele pode também, nesse caso, ele pode também não ter, às vezes, não conseguir, né, fazer essa fiscalização. Então, o artigo 168 do Código Penal, ele trata especialmente dessa conduta, né, que é um crime omissivo, é deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas pelos contribuintes no prazo e forma legal convencional, a pena de 2 a 5 anos. Esse crime ele já vinha sendo tipificado na Lei 8.212, no artigo 95, né, que ele foi revogado e passou a ter esta redação em 2000, com a Lei 9.983. Né? Então, e ela, você veja só, ela foi ampliada, na verdade, né? Com várias questões também que foram trazidas pelo legislador. Né? Então, houve uma ampliação dessas condutas. Né? Isso é de uma suma importância, né? Porque ninguém, na verdade, pode ser preso por dívida civil, né? Diz a Constituição. Né? E depois eu vou até no final falar um pouco sobre fazer um pouco de comentário sobre esse tipo de conduta, né, que eu vejo assim com muita reflexão, com muito cuidado, né, porque, então, voltando aqui ao meu discurso anterior, então, houve uma ampliação, né, nessas condutas. Antes só falava sobre seguridade social, né, e agora fala-se mais em previdência social. Isso é que é importante, né, porque
E agora aqui traz a questão da previdência, né? Você deixar de recolher, né, valores da previdência social, as contribuições. Então, é de suma importância esse tipo de delito, né, para a gente cuidar. E eu gostaria também de trazer aqui para vocês, né, que também esse crime é um crime material, que segue segue a mesma linha, né, mesma linha adotada pelos crimes contra a ordem tributária, né, que exige a configuração do dano. Quer dizer, para a consumação tem que estar constituído ali o débito tributário, né? Então, é a súmula 24 do Supremo Tribunal Federal, né? Tem então a ver o exaurimento da via administrativa para que haja a consumação desse crime, né? Antes também, falei 8.212, já admitia aí o dolo específico, quer dizer, o dolo de se apropriar. Bastava que a empresa, né, ficasse demonstrada ali um dolo de uma intenção específica, né, um ânimos recipiente de se apropriar, para ficar caracterizado o crime. Só isso, né? Atualmente, né, há um outro entendimento, né, tanto no STJ como no Supremo Tribunal Federal, que basta o dolo genérico, como também da apropriação indébita. Basta o dolo genérico. Com isso, muitas denúncias são oferecidas, né, porque a empresa deixa de recolher, né, às vezes, mesmo sem que haja término da via administrativa, né, tem sido feito isso, né, o que eu, para mim, considero também um abuso de poder do Ministério Público, né, mas também estamos tendo um outro entendimento, né, que é muito importante, é que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que, havendo prova, desse caso, tem que ser prova documental, e muito bem instruída essa prova, né, de que a empresa passava por situação, né, financeira difícil, no caso condomínio, né, mas poderia haver a exclusão da culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, né. Nós temos vários casos, né, ainda mais agora, tivemos essa crise econômica, né, da pandemia, nós estamos, nossa economia, agora estamos começando um outro governo, né, mas nós sabemos todos que muitas empresas fecharam, outras estão pedindo falência, né? Então, o que acontece é que, às vezes, a empresa fica numa situação de ou ela paga, né, os funcionários, né, ou seja, se ela paga os funcionários, ou ela, enfim, paga os funcionários ou outras despesas, né, ela prefere, então, ela deixa de recolher aqueles valores. Então, esse assunto está sendo muito discutido no tribunal, né, e o Supremo Tribunal tem decidido, em outro momento, e Carolzinha, passa aí mais um, que, havendo, entendeu, mostrando a precária condição financeira da empresa, entendeu, pode realmente haver, isso é uma decisão do ministro Fux, né, pode haver a exclusão da culpabilidade. Também o TRF tem entendido também em decidir caso a caso, né? Mas sempre havendo a necessidade da empresa demonstrar a sua situação financeira, não basta alegar. Antes, com a lei 8.212, bastava alegar, né? E aí teria o Ministério Público que tinha que fazer essa prova pelo artigo 156
do Código de Processo Penal. Hoje, essa prova tem que ser feita pelo próprio contribuinte. Ele mesmo é que tem que fazer a prova de que ele está passando por essa situação financeira. Né? Então, nós aí juntamos, nós aí também trouxemos um caso, né, que é um caso, aí é o TRF, né, que também decide nesse mesmo sentido, né, que vai na mesma linha de raciocínio, e também trouxemos um caso específico, né, só para discutir aqui com vocês, né, se tiver alguma pergunta depois, pode passar aqui, Carol. E aí, né, que é uma empresa que estava realmente sofreu esses efeitos da crise, né, e aí não conseguia arcar com todas as responsabilidades, e ele estava com seus equipamentos penhorados, muitos funcionários estavam sendo demitidos, então a empresa então ele não teve outra saída senão utilizar esses valores que deveriam ser repassados à Previdência, né, para pagar alguns salários dos funcionários, por conta também questões trabalhistas. Né? Mas uma reflexão final, se eu ainda puder falar uns 5 minutinhos, é sobre essa questão se o direito penal deve ser acionado ou deveria ser acionado nesses casos. Né? Porque nós temos aqui, eu queria esse vai ser um debate inicial, mas que nós vamos ampliar esse debate, é que o direito penal ele tem que ter uma intervenção mínima. Né? A lei penal só deve ser aplicada em última ratio. Quando houver mesmo necessidade, quando o outro âmbito do direito não puder, entendeu? Não puder tratar daquele assunto. Porque o direito penal, a história já nos mostrou que ele é realmente um ramo assim, mais violento, porque ele trata de casos de prisão, né? E sempre o processo criminal é realmente uma espada na cabeça de um cidadão de bem. Tá? Esses casos aqui são casos de menor ou de médio potencial ofensivo, né? E nós entendemos, eu particularmente, que deveria haver outros meios de solucionar essas questões, especialmente da apropriação indébita previdenciária. Eu sempre achei que esse crime é um crime muito específico e que atinge muito o empresário e também vem atingindo a todos os pequenos empresários também. Eu acho que não seria a situação, sabe, não seria o caminho adequado. Né? Nós vemos aí, hoje em dia, muito nas manchetes dos jornais, um direito penal simbólico, né? Um direito penal que entende que só mesmo através da pena de prisão você vai se resolver os problemas da sociedade. E não é bem assim. Né? Nós temos outros fatores, outros meios também, né, de sociais, né, de culturais para a resolução desses problemas. Então, eu deixo aqui, finalmente, essa reflexão para vocês. Eu fico aqui à disposição para qualquer pergunta de vocês queiram. Agradeço muito, muito, muito mesmo a presença de todos os internautas que vieram aqui me prestigiar. Eu estou me sentindo assim, muito assim, acolhida aqui pela Alane. Tá? É isso. Então, daqui quem vai ser o primeiro a falar. Olha, doutora Kátia Tavares, foi excelente a sua palestra. Muito boa mesmo. Já que você está estreando na ABAME, estreou, o doutor Silvio Capanema deve estar orgulhoso de você.
porque realmente você abordou todos os temas, trouxe bastante clareza para a gente, inclusive as diferenças, né? Porque geralmente o pessoal que é de direito civil se complica um pouco nas questões da tipificação do crime, né? Do tipo penal, são coisas complexas às vezes um pouco para a gente. E nós temos perguntas, né, Daniel? Você faz a primeira pergunta e depois eu faço. Não, eu quero fazer uma grande consideração. Eu fiquei muito emocionado com a sua palestra, por 2 motivos. Primeiro, porque eu era fã do seu pai, Jorge Tavares. No meu tempo de faculdade, o meu lazer era assistir Tribunal do Júri. Então, por isso que eu já comentei contigo alguns crimes famosos do teu pai. E hoje a gente estava aqui no café antes de... Não, o pai dela não. O pai dela não, né? O pai dela não. Assistiu, deu assistência. Alguns crimes que deu assistência. E a gente estava tomando café aqui hoje e tocamos no assunto de um crime famoso, que foi o assassinato de uma moça na Avenida Niemeyer, e eu acompanhei naquela época. É a Leila Cravo? Então a Leila Cravo? da Niemeyer. né? Cláudio Alessim Rodrigues. Eu acompanhei detalhadamente. E o segundo, que eu fiquei mais emocionado de forma triste, é que esse assunto criminal nunca foi tratado aqui na BAM, né? A gente vê isso regularmente. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem a cultura da propina, entendeu? As pessoas são permissivas e acham até normal síndicos e administradores levarem participações nas obras. Então, me censura. Vou mudar de assunto. Então, essa palestra sua é inédita. Eu nunca vi um criminalista numa associação de advogados do mercado imobiliário, nem de administradores de imóveis, porque, infelizmente, isso ainda acontece, apesar da mudança, né? E, entrando no pinga-fogo... E uma dica, né, Daniel? Se acontecer com algum síndico, é melhor devolver o dinheiro. Bom, aí devolve o dinheiro. Isso aconteceu agora há 2, 3 meses lá no nosso escritório. A gente tem um determinado condomínio que já é administrado pelo nosso escritório há 50 anos, tá? Eu não tenho tudo isso, só tenho 40 lá. E o que aconteceu? O síndico, ele invadiu um apartamento. É um apartamento de uma senhora que ela ficou inadimplente. Nós entramos com a cobrança das cotas condominiais por via judicial e chegamos à conclusão que ela estava sumida. Então, o síndico um dia me ligou e falou: Daniel, está tendo um vazamento naquele apartamento e eu preciso abrir. Qual é o cuidado que eu devo tomar? Eu falei: você abre, chama os porteiros, chama as testemunhas e sai filmando tudo. Entendeu? Tudo bem. Logo depois, eu liguei para um porteiro antigo, de mais de 20 anos, e o porteiro me falou que não tinha vazamento nenhum. Fiquei quieto. Quando chegou na semana seguinte, ele me ligou numa sexta-feira e falou: Daniel, segunda-feira eu vou aí com uma pessoa, ela vai pagar todas as dívidas do condomínio e vai ficar com o apartamento. E aí eu fiquei perplexo. Eu tinha dentista nesse dia, eu fui para o dentista. Quando saí do dentista, falei: eu vou lá. Eu fui no condomínio e tirei a chave do síndico. Eu falei: ninguém vai invadir absolutamente nada, porque eu não sou administrador do síndico, eu sou administrador do condomínio, e não vai, e tirei. Isso foi numa sexta-feira. Na terça-feira, chegou uma notificação e rescindindo o contrato com o nosso escritório, depois de 50 anos. Né? E aí eu consegui reverter isso, porque eu mandei uma mensagem, eu nem toquei nesse assunto que ele tinha invadido o apartamento. Eu simplesmente mandei um e-mail para os condôminos, todo mundo já me conhece, eu faço as reuniões de condomínio há 40 anos, fizeram uma reunião e por unanimidade, eles mantiveram o nosso contrato, o síndico renunciou e já até vendeu o apartamento tudo em coisa de um mês. Entende? Imagina o que ele não deve ter feito, hein? Pois é. Então, eu te pergunto, essa atitude que eu tive como administrador, de passar por cima do síndico, e ir lá e tomei na marra a chave dele. Entendeu? Isso foi correto tecnicamente, porque se eu espero entrar na justiça, aparecer alguém na família, o sujeito já está lá dentro, para entrar é fácil, para tirar, não? Olha, Daniel, eu entendo, sabe, que foi o melhor caminho mesmo que você tomou. Porque ele primeiro praticou o crime de invasão de domicílio. Ele não podia ter entrado ali na casa dela. Ele já estava praticando um crime.
você, como administrador, você poderia depois, sabe, também ser envolvido em qualquer questão que houvesse ali dentro da residência dessa senhora, entendeu? Então, eu entendo, logicamente, que você agiu bem, você era o administrador, tá? Você tinha uma responsabilidade ali, uma responsabilidade civil, você foi lá, você tirou e você fez a assembleia e foi destituído. Acho que você, acho que sim, que você agiu bem. Né? Eu estou falando como advogada na parte criminal, não vejo. Toda vez que o administrador vai contra os interesses do síndico, né, ele se queima como preposto do síndico, que é o administrador. Né? Então, eu já passei alguns constrangimentos de profissionais de empresas, de empreiteiras, vir bater no meu ombro e falar, pô, você está ganhando muito, porque o síndico pede para ele e ainda diz que tem que dividir com o administrador. Então, a gente passa esse tipo de constrangimento. Pois é, esse é um problema realmente recorrente. O síndico, às vezes, fica envolvido com a fraude, e com isso ele leva outras pessoas que estão administrando o condomínio, a empresa que está, o administrador. Então, isso é um problema muito sério que tem que realmente, a pessoa tem que ter muita cautela quando eleger o síndico e fiscalizar. A fiscalização é tão importante quanto quando se faz a eleição do síndico. A fiscalização mesmo do Conselho Fiscal, do administrador, é muito importante, senão eles podem ser envolvidos também nessa fraude. Entendeu? Aproveitando a colocação do Daniel, que logo qual foi a pergunta dele? Eu agi bem? Então, ele, como administrador, teve dúvidas, né, se essa seria a melhor tomada de decisão e ação dele. Então, doutora Kátia, qual a importância que você vê da presença do advogado criminalista dentro dessas relações? Porque aí você narrou vários crimes que acontecem dentro de uma rotina de condomínio. Isso é claro para todos nós que estamos aqui, todo mundo já se deparou, por exemplo, com tanto no quesito furto, sobre fraude, também mediante fraude, também como no estelionato. E também apropriação indébita, e você só falou de crimes comuns no cotidiano. Qual seria essa importância desse advogado criminalista e qual seria como se daria essa atuação dele? Olha, é importantíssima a atuação do advogado criminal. Esses crimes são de ação penal com fim condicionado. Mas acontece, quer dizer, o que isso significa? Que o Ministério Público é que move essa ação. Tá? Ocorre que o advogado criminal ele vai representar os interesses do condomínio. Então, ele vai levar a prova documental, por exemplo, na questão do furto mediante fraude. Ele vai mostrar ali, numa das decisões que eu analisei, que o desembargador entendeu ali que seria ali, furto mediante fraude, o advogado levou a documentação para que pudesse ali estava sendo processado como estelionato. Aí o advogado levou a documentação correta, aí já foi, o crime já passou a ser furto mediante fraude, cuja pena é muito maior. Entendeu? Então, a atuação do advogado criminal é de suma importância. Ele atua como assistente do Ministério Público. É muito importante. Na apropriação indébita, a mesma coisa. Ele vai oferecer ao acusador, tá, os elementos necessários, vai ajudar, ele vai auxiliar a acusação, tá, para poder obter ali a melhor condenação, a melhor situação ali do condomínio. Então, é de suma importância. E aí, se vocês quiserem fazer pergunta, pode entrar na fila aí. Já vou passar a palavra só para eu concluir, emendar a minha pergunta. Você respondeu a minha pergunta sobre um ponto de vista, né?
que é ele ser assistente do Ministério Público, e a gente aqui falando do administrador, no caso, que estaria correndo o risco de ser envolvido também numa questão criminal, né? Em razão de um comportamento do síndico. Mas nós temos síndicos aqui presentes também que devem estar pensando, pô, só o síndico que pode cometer crime, né? Minha amiga síndica aqui, ilustríssima, e mas eu vislumbro, eu tenho certeza que você vai esclarecer aqui, que ele também tem uma questão que você falou várias vezes, pode existir aí uma questão de acordo, né? E que isso nem seja levado à situação criminal, penal, porque pode existir um acordo. E como você falou, várias pessoas podem estar envolvidas. E quando o síndico, né, uma situação que o crime foi cometido pelo administrador e não pelo síndico, né? E como que o síndico deve agir? Mas, ao mesmo tempo, o síndico não quer incriminar ninguém, né? O síndico não quer que isso chegue às vias de uma ação criminal. Como que você acha que seria importante o síndico ter uma assessoria jurídica criminal, nesse caso, para poder auxiliá-lo nessa questão? Olha, como eu havia já mencionado na palestra, primeira situação, primeiro procedimento é pedir uma auditoria. Uma auditoria para apurar de onde vem a fraude. Com essa auditoria vai ficar detectado de onde foi. Sem acusar ninguém, lógico. Sem acusar o síndico, o administrador, ninguém do Conselho Fiscal. Até porque o síndico ele é obrigado a pedir 3 orçamentos diferentes. Entendeu? Ele não é obrigado a aceitar o primeiro, ele tem que passar os 3 para os condôminos. Entendeu? Então, ele tem que fazer isso. É atitude, é o que ele deve fazer. De os 3 orçamentos, mostrar a diferença dos 3 orçamentos, para que possa minimizar a questão das fraudes, né? Eu acho que assim deveria ser encaminhada a questão. Não sei se eu satisfiz a sua pergunta. Então, tanto para o administrador quanto para o síndico, é importante ter sempre um advogado criminal. Porque o advogado não pode, né, para recorrer, porque o advogado criminal ele vai atuar nesse sentido. Ele, quando for contratado, ele vai direcionar, vai orientar o síndico, o conselho. Não, vamos fazer uma auditoria, vamos ver isso. Ele vai atuar desde o início, antes mesmo de fazer o boletim de ocorrência. Porque, na verdade, esse é um tipo de delito que deve ser apurado ali. Por isso é que eu comecei a minha palestra dizendo que é um desafio, realmente, a vida em coletividade, em condomínio. É um desafio. Porque, ao invés de você acontecer qualquer coisa, como acontece um crime na rua, a gente vai para a delegacia, uma batida, no condomínio é diferente. Ali todo mundo ali tem um interesse em comum, então tem que se primeiro, entendeu, haver ali uma reunião entre as pessoas, entendeu, antes de se procurar, entendeu, antes de se procurar na polícia, entendeu, outros meios de resolução do conflito. Temos que tentar resolver o conflito ali, naquele meio, na nossa própria coletividade. Emílio, você gostaria de fazer uma pergunta? Sim. Primeiro, parabenizar a doutora pela palestra que deu, achei muito interessante e objetiva, né? É pena que a gente, no virtual, não dá para ler assim muito bem o quadro expositivo, as letras são pequenas. Mas, pelo que eu pude ver, gostaria de fazer uma pergunta, colega. Um síndico condenado em ação civil de prestação de contas, nas 2 fases, agora não é mais ação de prestação de contas, né? Ele condenado nas 2 fases e ressarcir determinado valor ao condomínio, caberia
criminal, qual o tipo de ação e qual seria a pena? Uma pergunta ótima, né? Por exemplo, vamos exemplificar que o síndico ele tenha sofrido ação civil, né? Porque, logicamente, se ele for condenado na parte criminal, já ajuda muito no campo civil. Mas vamos supor que o boletim de ocorrência, né, tenha sido instaurado, o procedimento investigatório, e ele tenha sido... E ele, no meio do caminho, ele mesmo em ação civil, ele resolva restituir o prejuízo, né? Aí a gente tem que saber qual vai ser esse momento, né? Essa que é a questão. Se for antes da denúncia, tá? O Ministério Público pode propor a ele um acordo de não persecução penal, que está previsto no artigo 28 do atual Código Penal. Aliás, do atual Código de Processo Penal, desculpe. Esse dispositivo ele foi modificado em 2019, com a Lei 13.964, viu, doutor? E que uma das condições, quer dizer, o Ministério Público ele propõe um acordo, tá, de não processá-lo. Ele diz assim, olha, não vou te processar, mas você vai ter que reparar o dano, vai ter que confessar o crime, né? E prestar serviços à comunidade. Pode haver isso. Também é uma medida aí despenalizadora, porque muitas vezes está provada ali a autoria, a materialidade, né? Porque essa auditoria que o advogado criminal iria reunir lá como prova para mostrar para o Ministério Público, já é a materialidade do crime. Então, para ver o crime, tem que haver autoria e materialidade. Tem autoria, já a materialidade. Então, nesse caso, ele aceita esse acordo, que é como se fosse um negócio. Né? Ele faz um negócio, né? faz uma negociação com o Estado, e o Estado deixa de aplicar, deixa de denunciá-lo. E assim ele fica sem precisar responder esse processo criminal. Ele vai querer falar alguma coisa? Responde. Tem mais alguma pergunta, doutor? Emílio? O fone, o áudio está fechado. Emílio, o áudio está fechado. No caso dele não cumprir com o pagamento a que foi condenado, determinado valor, aí se aplica essa penalidade, a possibilidade de cumprir uma pena? Claro. Seria... Claro. E aí, mesmo ele aceitando o acordo de não persecução penal, que é prevista hoje, esse acordo que é previsto hoje na legislação, Código de Processo Penal, se ele não cumprir esse acordo, né, ele volta a responder a ação penal e é condenado. O fato dele aceitar esse acordo, se ele descumprir qualquer dos requisitos ali que foram impostos pelo Ministério Público, ele volta a responder a ação penal e pode ser condenado, sim, nessa pena de 1 a 4 anos. Ok, muito obrigado. Aproveito para parabenizá-la, muito boa exposição, bem didática e objetiva. Meus parabéns. Muito obrigada, doutor. Prazer muito grande. Doutora Cátia, agradeço também. Achei excepcional a sua palestra, ainda mais agora que eu descobri, através do Daniel, que a senhora é filha do Jorge Tavares, né? Parabéns. Eu pergunto à senhora o seguinte: a senhora elencou aí vários crimes. Esses crimes, existe a possibilidade de cometimento de outros crimes, além desses que a senhora colocou? A senhora poderia, então, se sim, indicar outros crimes que poderiam ter sido praticados, além desses que a senhora indicou?
O que eu trouxe aqui mais foram os crimes contra o patrimônio, que são mais recorrentes, né? Porque você veja só, nós... Qual é o seu nome mesmo? Cláudio. Cláudio, é o seguinte, a gente sempre, os prédios sempre se preocupam, né, com a vigilância de terceiros, né, de não entrar terceiros, aí coloca aquelas câmeras, aquela coisa. Mas não se preocupa muito com essas questões das fraudes, né? Então, tem muitos crimes que acontecem também, né, no condomínio, que eu já disse, né, briga de vizinho, lesão corporal, injúria, por exemplo. Eu tive um caso de um porteiro que ele era sempre ofendido pelo morador, pelo proprietário, até era proprietário do apartamento, né? Ele chegava de noite, um rapaz, né, meio drogado, exigia que o porteiro abrisse o portão poderia ser aberto lá de uma forma automática, então fazia sempre isso. Então, o que aconteceu? Chegou um ponto que o porteiro perdeu a cabeça, né? Um dia, essas agressões eram presenciadas por vários moradores, né? E eu defendi o porteiro. Eu disse porteiro, defendi no júri até. Entendeu? Foi uma lesão corporal tão grave, e aí acabou sendo uma tentativa de homicídio, né? Não foi uma lesão corporal qualquer, né? Foi uma facada que ele deu e o rapaz perdeu a cabeça, né? Mas então, o que acontece? Esses tipos de crimes que são noticiados, assim, são noticiados muito no jornal, né? Entendeu? De lesão corporal, furto, assim, roubo, quer dizer, tem uma época que tinha muito roubo em prédio, condomínio, né? E tudo mais, e injúria às vezes, um vizinho que cuida da vida do outro vizinho, da outra vizinha, porque a vizinha, entendeu? Sai com outros namorados, aí fica difamando. Então, tem muitos crimes contra a honra, entendeu? Então, é isso. Tem vários crimes que eu poderia aqui direcionar para você. Mas esses crimes contra o patrimônio, eles são mais assim específicos, né? São mais específicos. Tem muito também do morador que às vezes ofende, injúria contra o porteiro também responde, aí vai para o juizado especial criminal. Então, tem esses casos assim de funcionários e condôminos. Tem muitos casos desses mesmo. Obrigado. Mais alguma pergunta? Alguma pergunta na internet? Então, vamos aos anúncios. Doutora Kátia Tavares, foi uma honra muito grande tê-la aqui. Foi uma palestra maravilhosa. Todo mundo, você vê aí, está todo mundo feliz, satisfeito. Você trouxe a criminalista também, doutora Luciana Martins, que está assistindo a sua palestra. Temos aqui uns associados que estão sumidos, como o seu Ezequias, que apareceu aqui, doutor Etevaldo, Marcelo Citrimbal e muitos outros. Então, foi sucesso total o seu tema e a sua palestra e como você conseguiu transmitir, como bem disse o Emílio, com bastante objetividade e didática para todos nós. Porque o que a gente precisa é disso, desses exemplos de prática jurídica, né? Eu aqui quero agradecer muito aqui a oportunidade de poder trazer a vocês um pouco da minha experiência. Sou advogada criminal há mais de 30 anos, né? Então, eu preparei realmente essa palestra com muito carinho, né? Com muita seriedade, que eu sou mesmo séria, né? E foi uma oportunidade, assim extraordinária para mim poder trocar essas ideias com vocês. E fico aqui à disposição da nossa querida presidente, Alessandra, para quando ela precisar, então, que eu venha aqui novamente. Eu serei um
uma soldada, pode ser soldada? Você é líder de Seria comissão. soldado, seria uma soldada. Você é líder de comissão, tem que trabalhar. Eu vou botar os líderes de comissões todos para trabalhar. 2023 está chegando. Soldada sua. E conte comigo, doutora Alessandra. Olha só aqui, ó. Olha como eu estou bem. Viu, Daniel? A gente está com tudo. Obrigada. Doutora Norma vai disponibilizar o material, sim. Doutora Kátia Tavares é generosa e todo o material que a gente trabalha aqui na BAM, nossos associados recebem. Estou sentindo a sua falta aqui presencialmente, doutora Norma. Eu queria lembrar vocês que houve uma mudança de agenda a pedido do nosso desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, que será o nosso patrono de honra da BAM, que receberá a posse dessa missão, né? Ele já sabe que é uma missão que a gente está assim, dando para ele desbravar esse trabalho de levar a BAM para mais futuros 33 anos, né, Daniel? Junto com todos nós associados. E vai ser agora, dia 17/11, às 18 horas. Gostaria até de lembrar que está sendo divulgado nas redes sociais que isso foi um pedido do nosso patrono, fundador, o desembargador Cico Capanema de Souza, que estará eternizado na instituição da BAM e nos nossos corações e na história do direito. E no dia 25 de outubro de 2018, no 16º ENAI, eu estava sentada na primeira fileira, do lado também do nosso fundador, que era o Dr. Geraldo Beire, eu e ele ali do lado, e a doutora Mônica de Góes também, uma fundadora, quando o Dr. Silvio Capanema falou isso. E que foi: eu preciso transmitir as minhas bandeiras a vocês. Eu lhes agradeço, porque tenho certeza que vocês as receberão e as manterão de pé. E eu lembro que, na época, eu falei: opa, a gente está pegando essa bandeira aqui. E aí o doutor Pedro Cantizano, o doutor Geraldo Bey ainda falou assim: vocês são a futura geração da BAM. E a Mônica de Góes falou assim: eu não, eu já deixei de ser há muito tempo. E, de fato, o nosso Conselho Deliberativo, né, apoiou essa decisão que nós tomamos, porque a gente vê que não, embora a BAM seja uma associação de advogados, mas nós precisamos desses advogados que acessaram o 5º, né, para estarem com a gente precisa estar vinculado a todas as instituições de direito, não só as exclusivas da advocacia, como temos a OAB, parceira da BAM, mas também temos que ter vínculo às instituições da magistratura, como temos o IMB. Agora, se Deus quiser, teremos uma parceria com a EMERGE, um convênio com a EMERGE. Também estamos firmando oficialmente um convênio com o CRC, porque nós precisamos de contadores. Inclusive, temos advogados associados, contadores também. Então, o desembargador Marco Aurélio aceitou esse desafio e ele está fechado com a gente, como ele diz, porque ele diz que a BAM, se ele fosse... ele falou comigo ontem no telefone que a BAM, para mim, representa uma única palavra: carinho, que é uma instituição que a gente se sente verdadeiramente acolhido e é uma emoção estar na BAM. Então, é importante a presença de todos, né? Porque é um dia histórico na nossa instituição. Então, todos estão convocados a estarem aqui presencialmente para receber o nosso patrono de honra e também para receber todas as autoridades que aqui, se Deus quiser, estarão para esse momento histórico da nossa instituição. Então, é um momento importante para a nossa instituição. Nós viemos de uma pandemia, estamos resistindo, perdemos muitos dos nossos fundadores. Então, a gente precisa fazer essa transformação, essa renovação dos quadros. Então, precisa que todos estejam presentes. Vem aí o quê?
19º ENAI, Encontro Nacional de Advogados do Mercado Imobiliário. Então, não percam, dia 30 do 11, dia 1º do 12. O ENAI vai ser aqui na nossa sede, porque nós temos luxo e riqueza nessa sede, temos espaço, equipamento, tudo maravilhoso para receber os nossos ilustríssimos palestrantes, professores, magistrados, desembargadores, todo mundo que está vindo graciosamente dar palestras maravilhosas como essa que nós acabamos de ter com a doutora Kátia Tavares. Então, já estão abertas as inscrições, os palestrantes estão já sendo divulgados nas redes sociais, então, por favor, acompanhem, se inscrevam, porque a inscrição é importante para a gente poder saber o número de pessoas e a instituição conseguir ir se programando. Então, por favor, conto com a presença de todos vocês. Mais algum anúncio? Então, tá. Então, a gente vai fazer a entrega do certificado da doutora Kátia Tavares, depois vamos para o lanche. Como vocês não vão participar do lanche, então, já vou dar como encerrado o trabalho da noite de hoje, de terça-feira, brindando o direito penal na ABAME. E amanhã, meio-dia, não posso esquecer, o Chega de Café. Muito bem, obrigada. Chega de Café. Nós vamos ter o Chega de Café amanhã, cujo tema é Registro da União Estável e a Interpretação do STJ. O Chega de Café acontece via Instagram, ao vivo, às 12 horas. Vai apitar no seu celular, você tem que estar ligado com a ABAME. Se você for já linkado com a ABAME, seguidor da ABAME, desculpa, Daniel, esses termos, obrigada, seguidor. Se você já é seguidor da ABAME, quando a ABAME entrar no ar, vai avisar no seu celular. Então, você entra também no Instagram e acompanhe, porque vai deixar todos nós felizes e também você vai participar de conteúdos jurídico de relevância sobre a União Estável e sobre os registros públicos de União Estável. Tá bom? É isso. Damos por encerrada a noite de hoje. Um beijo no coração. E vamos aplaudir a ela é maravilhosa. Ela é assim que me honra com a amizade dela, com o carinho dela, que cuida de mim, né? E é isso. Doutor Emílio, tudo assinado, tá? Estou te entregando hoje. Pode mandar pelo zap, estou em caminho, tá bom? Tá bom. Beijo no seu coração e de todos. Ezequias. Beijo enorme ao Marcelo. Contactei hoje também a mão geral. Pode me dar uma resposta amanhã, ok? Ok, boa noite a todos. Boa noite.